A graça e a paz do Senhor Jesus, povo santo e lindo do Senhor. Aqui é o pastor Jorge Silveira. Eu sou pastor da Igreja Batista Edificação em Cristo, juntamente com a pastora Ana Cristina, minha esposa. E então estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra, em especial um beijo, um grande abraço para o povo da IBEC, em Salvador, na Boca do Rio. Vamos meditar na palavra de Deus, que está aqui em 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz: Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais aguentar. Amém. Pai, esta é a tua palavra, que é viva, eficaz e não volta vazia. Então, Senhor, fala ao teu povo, fala ao coração do teu povo, para que essa tua palavra seja, ó Pai, multiplicada e venha ministrar cada coração, trazendo cura, libertação, renovação, restauração, consolo, exortação e edificação. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O nosso tema hoje é ultrapassando os limites através da fé. Ultrapassando os limites através da fé. E nada mais e nada melhor do que ninguém do que um texto do apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo foi um perseguidor de Cristo e depois um grande seguidor de Cristo, que passou a segui-lo e escreveu em torno de 70% do Novo Testamento. Mas para isso ele passou por muitas provas, por muitas tentações, por muitas lutas. Ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi preso por causa da sua dedicação ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo sabia quem era Jesus, ele cria no poder de Jesus. Por isso ele persistiu para o alvo, não olhou para trás, ele continuou, não desistiu em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Paulo continuou seguindo a Cristo, e é por isso que ele fala aqui que não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não vai permitir que essas provas, essas tentações nos superem, nos derrubem, nos derrotem. Então, queridos, a palavra tentação, no grego, que significa peirasmas, quer dizer testes, quer dizer provas ou tentação para a prática do mal. Ou seja, pode ser uma prova, um indicativo de uma prova, de uma prova muito difícil, de um teste, mas também indicar uma ideia de incitação a pecados. E o apóstolo Paulo fala aqui que essa tentação ela é humana, ou seja, qualquer um indivíduo pode passar, qualquer um indivíduo pode passar por essas provações, essas tentações e essas dificuldades. Ou seja, existem momentos que nós estamos chegando aos nossos limites de sofrimento, de cansaço, desgastado, sem força para avançar, sem força para prosseguirmos. Porque nós passamos muitas vezes por perdas, por tragédias que nós não esperávamos, situações como nós estamos passando hoje em dia. Sem perspectiva de futuro, sem saber o que vai acontecer da vida, sem saber o que vai acontecer com a nossa família, com o nosso futuro, cheio de dúvida, cheio de insegurança, por causa dessa pandemia, por causa dessa crise que estamos passando, e muitos estão verdadeiramente chegando ao limite, outros perto desse limite, outros já desistidos, querendo voltar atrás. Temos visto as pessoas reclamando, falando tanto, poxa, eu não aguento mais essa história, eu não aguento mais essa situação, não aguento mais tanta dúvida.
Cheguei ao meu limite. Estou vivendo na medida do possível. Não sei o que fazer mais, não sei que atitude tomar. Mas a Bíblia nos fala aqui que Deus não permitirá que sejamos tentados acima do que podemos. Ou seja, nós não sejamos provados e tentados acima do que o próprio Deus permite. E essas provas, essas tentações é exatamente para ver o nosso nível de compromisso com Ele, o nosso nível de compromisso com nossas famílias. É nas dificuldades, é nos problemas, é nas tentações que nós somos verdadeiramente conhecidos, reconhecidos através das nossas atitudes, através das nossas palavras, é que nós estamos sendo testados por Deus, provados por Deus, alguns sendo aprovados e outros reprovados. Mas o Paulo sabia que ele seria aprovado, mesmo passando por tantas lutas. Ele sabia quem era o Deus que ele seguia, ele sabia quem era o Deus que ele servia. E por isso que a Bíblia nos fala que ele nos daria o escape, ou seja, a fuga, a saída, o refúgio, para superarmos essa situação, para aguentarmos esta situação. Eu te digo, meu irmão, minha irmã, que isso é um momento difícil para todo mundo. Muitos estão passando por problemas terríveis financeiros, problemas familiares, contendas, discussões, discórdias, ansiedades, angústias. Mas eu quero te dizer, Deus sabe das suas angústias, das suas dores. Deus conhece todas as suas necessidades, os seus anseios. E Ele não nos dará, não te dará um fardo, um peso, uma tentação, uma provação que você não possa suportar. Porque na hora que você chegar ao seu limite, na hora que você chegar aonde você não aguenta mais, o nosso Deus, Ele nos dará o escape, Ele nos dará a fuga, Ele nos dará a saída para esse tipo de problema. Então precisamos buscar a presença de Deus para suportarmos toda e qualquer situação. E queridos, talvez muitos de vocês se perguntassem: como está você? Como é que está a sua vida hoje? Como é que você está conseguindo viver? Como é que você consegue administrar o seu dia a dia? Um dia após o outro, sem perspectivas, os projetos foram embora, alguns dos sonhos nem existem mais, outros nem têm metas mais, outros não sabem como vão recomeçar. Talvez você diga: eu estou no meu limite. Eu não aguento mais tentar ser o super-homem. Eu não aguento mais tentar ser a super-mulher. Eu não aguento mais levar o peso, o fardo dos outros. Eu não aguento mais ser mal interpretado pelas pessoas. Tudo que eu falo não me entendem. Tudo que eu faço não me compreendem. Eu estou cansado de uma vida só de tristeza. Estou cansado de uma vida só de angústia. Estou cansado de uma vida só de trabalho e sem ver os resultados positivos. Eu estou cansado de tentar agradar a todo mundo, mas ninguém me agrada. Eu estou cansado de resolver o problema dos outros, mas não consigo resolver meus próprios problemas. Talvez você diga: eu estou cansado dos meus cansaços. Eu estou cansado. Eu estou desistido. Cheguei ao meu limite. Não aguento mais. Vou lançar a toalha fora. Vou jogar a toalha fora. Vou desistir de tudo. Cheguei ao meu limite. Nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que o dia a dia não é fácil para ninguém. A gente chega aos nossos limites, mas a vida exige de nós que ultrapassemos esses limites.
Ultrapassemos esses limites. E Deus é quem vem através da sua palavra dizendo que não há tentação, provação que não possamos suportar, porque antes ele nos dará o escape. E é aí que o apóstolo Paulo é muito feliz. Eu quero te dizer, meus queridos, que Deus, ele é contigo. Ainda que você esteja passando situações indesejáveis que jamais imaginou passar, que jamais imaginou viver, está sofrendo, está no limite, aguenta mais um pouquinho, vá mais adiante. Talvez o seu limite ainda não se esgotou e você está tão cansado, está tão fragilizado, que acha que não aguenta mais e quer jogar fora todos os seus projetos de vida. Não desista. Deus vai fazer com que você não só chegue ao seu limite, mas que você consiga ultrapassar os limites através da fé, para que você conquiste, para que você consiga vencer todos os obstáculos, todos os seus objetivos. E eu quero lhe contar aqui uma história verídica de uma pessoa que foi protagonista de uma competição de atletismo. É uma história marcante no mundo, uma história que marcou uma das histórias mais famosas do atletismo e do esporte mundial, que aconteceu em 1984, com uma mulher chamada Gabriela Andersen. Essa mulher era uma suíça com 39 anos. E o que acontece? Ela marcou um protagonismo muito grande, porque ela tinha uma história muito grande, e a finalização dessa história foi de uma grande vitória. Essa mulher que participou da primeira maratona para mulheres, uma competição de 42 quilômetros. Antigamente, nas Olimpíadas, o máximo que as mulheres corriam eram 1.500 metros. E essa mulher, ela começou sua carreira com 25 anos, já muito velha, porque geralmente os atletas começam com 8, 10, 12 anos de idade, e ela começou com 25 anos. E ela vai para a Olimpíada com 39 anos, talvez uma das mais velhas da competição, se não a mais velha. Eu não sei, eu não me recordo. Mas eu sei que essa mulher, Gabrielle Andersen, a competição que ela participou, que ela conseguiu o melhor resultado, foi 10 quilômetros. E ela iria tentar ultrapassar os limites, fazendo a competição de 42 quilômetros, que foi a primeira competição que existiria na Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. Já era um marco muito grande, porque se duvidava da capacidade física e até emocional das mulheres. E ela já estava vencendo um grande obstáculo. Participar, a única representante da Suíça, eram 50 atletas que iriam participar. E essa mulher, meu irmão, a Gabrielle Andersen, com 39 anos, ela resolve participar. E ela vai até essa competição, sim, com 50 mulheres. E ela começa a fazer um bom tempo. Era muito quente na competição. A competição começaria às 8 horas da manhã. O calor estava insuportável. E essa mulher, Gabrielle Andersen, essa suíça, ela vai e ela chega, durante a competição, ela chega até o 12º lugar, começa a sentir muito calor, começa a sentir muita sede, e ela passa, se eu não me engano, eram 4 pontos de apoio que davam água, e ela passa desse 4 ponto de apoio. Isso aí foi algo terrível, foi algo inesperado. E ela começa a perder posições, porque ela começa a ficar fraca, ela começa a ficar
com muito calor, com muita sudorese, e vê as pessoas ultrapassando, a cada hora passava uma, outra hora passava outra. Se eu não me engano, isso faltava em torno de 12 quilômetros, mas ela pensava, vou chegar até o final, vou chegar até o final, vou aguentar. E ela foi vencendo os seus limites, ainda que as pessoas fossem ultrapassando, mas algo interessante acontece, é que essa mulher, perto do final, olhando para o alvo, olhando em direção ao que ela queria alcançar, ela leva em torno de 7 minutos para fazer apenas 500 metros. 7 minutos para fazer 500 metros, porque ela já estava exausta. Mas a grande cena, a cena que marcou, e você pode depois ver em vídeos, porque até hoje se fala no esporte, é que essa mulher, Gabriela Anders, ela chega cambaleando, trocando as pernas. Ela chega com os braços totalmente desequilibrados, com um boné branco na cabeça, cambaleando para lá, cambaleando para cá, e o estádio começa a se levantar, as pessoas começam a vibrar, as pessoas começam a olhar, ela estava lá atrás. Ela era a das últimas, e aparentemente a última. E essa mulher, ela vê a equipe médica se aproximando, perguntando se ela queria alguma coisa, ela nega, porque ela sabia que se ela aceitasse o apoio médico, ela seria desclassificada. E ela não ia desistir, ela não queria desistir. E de repente todo aquele estádio começa a ficar de pé, começa a aplaudi-la. E ela consegue chegar até o final. Essa mulher, ela se joga, ela praticamente cai no braço dos médicos e ela tem algo chamado hiponatremia, ou seja, onde o nível de sangue é extremamente baixo. E esse hiponatremia significa que ela causa alterações cardíacas, causa alterações metabólicas, causa confusão mental e disfunções cerebrais. E por isso que ela chega cambaleando, ela chega para lá e para cá, fazendo percurso lento, fazendo percurso devagar, mas com coragem, com perseverança, porque ela sabia onde ela queria chegar. Ela tinha um foco. E ela chega até o final. E quando perguntam ela, depois, eu não me lembro se depois que ela chega ou dias depois de uma entrevista, eu sei que na entrevista ela fala alguma coisa interessante, que diz que o que ela queria é alcançar, é chegar a ver o final, a faixa que cruzava o término. E ela diz, quando alguém pergunta a ela, mas por quê? Por que você não desistiu? Por que você não aceitou a ajuda dos médicos? Quando estava no final, ela diz, olha, eu não aceitei a ajuda dos médicos, porque se eu aceito a ajuda dos médicos, eu ia ser desclassificada. E outro pergunta, e por que você não parou e depois continuou? E ela diz, olha, se eu parasse, eu não conseguiria continuar. Eu não teria força se eu parasse. E ela diz, sabe por quê? Porque eu estou com 39 anos. E essa é a minha última competição. Eu não vou conseguir na próxima Olimpíada, daqui 4 anos, competir novamente. Essa é a minha última oportunidade. E ela se agarra a essa oportunidade. Ela se agarra a essa oportunidade e diz, eu vou conseguir. E ela consegue.
Ela consegue. Eu quero ler um texto para vocês aqui, queridos. Está em Mateus 19, versículo 26, que diz assim, Jesus olhando para ele disse, para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Quero te dizer que você precisa se apegar a Deus para que você alcance o impossível, para que você ultrapasse seus limites. Essa Gabriela Anderson, ela chega até o final da prova e ficou famosíssima, é famosa até hoje. Até hoje essa mulher é conhecida, até hoje essa mulher é famosa. E o interessante, meu irmão, é que a vencedora da prova foi a Joan Benoit. É uma norte-americana que ganhou a medalha de ouro. Quando essa americana chegou, evidentemente que ela foi muito aplaudida. Mas ela venceu. Mas talvez ainda ela tinha limites a ser vencido. Isso aconteceu mais adiante. Mas a Suíça, a Gabriele, ela estava nos limites dos limites. E por isso que quando ela começa, faltando 500, 600 metros, a ser aplaudida, as pessoas que estavam no estádio começaram a se levantar, os técnicos até das adversários começaram a aplaudir, todos começaram a aplaudir. Todos começavam a gritar. A equipe médica começava a vibrar. Toda a equipe que estava ali trabalhando começava a vibrar, porque ali era um marco histórico. Aquela mulher estava tendo uma superação tremenda, uma perseverança. Ela chegou ali cheia de cãibras, com problemas cardíacos. Ela chegou ali cambaleando, com as pernas bambas, os braços balançando, totalmente desnorteada, mas ao mesmo tempo focada no que ela queria, perseverante no que ela queria, e ela alcançou, e por isso que ela disse, eu não poderia desistir, eu não poderia parar, porque essa seria a última oportunidade. Então eu te digo, meu irmão, não desista. Talvez você esteja perdendo a oportunidade, Deus está te dando a oportunidade nesses dias de problemas, de dificuldade, nesses dias de pandemia, de crise, de medo, para que você possa crescer, para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa se dedicar mais a Ele, buscá-lo em espírito e em verdade. Deus te dá uma oportunidade e diz para você, não desista. Não desista, ainda que você esteja na vida cambaleando, ainda que você esteja com a vida cheia de cãibra, cheia de dor, cheia de sofrimento. Você não está conseguindo nem ver de longe a sua reta final, os seus sonhos, os seus projetos. Mas Deus, o Espírito Santo diz, vá em frente, eu estou contigo, eu te levanto. Eu te ajudo com a destra da minha justiça, pega na minha mão, vem comigo, eu estou com você, vá aos seus limites, porque eu lhe levarei a ultrapassar os limites através da sua fé. Tenha coragem, tenha força. E queridos, quando termina a prova dessa mulher, da Gabriela Anderson, ela cai, fica arriada, é levada para um ambulatório médico, é avaliada, vê-se que ela está com todo esse problema aqui que nós falamos da hiponatremia, mas poucas horas depois, essa mulher se recupera. Oh, glória! Poucas horas depois, essa mulher volta ao seu estado normal. Mas ela conseguiu vencer. Porque a americana Joan Benoit, que ganhou a medalha de ouro, eu que acompanhei na época, eu presenciei essa cena, foi uma cena muito marcante para o mundo. Eu não me lembro nem quem é essa Joana Benoit. Não me lembro como é que ela chegou. Provavelmente muito feliz, provavelmente muito aplaudida. Mas ela não ficou tão marcada como a Gabriele, que foi perseverante. A Joana Benoit recebeu medalha de ouro. Ela bateu o recorde mundial na época.
Mas a Gabriele chegou longe. Para que você tenha ideia, essa Gabriele eram 50 competidoras. Ela chegou em 37º lugar. Porque 6 já haviam desistido antes. E ainda que pensavam que ela era a última, chegaram mais 6 depois dela. Ela ainda conseguiu chegar na frente. E ainda que fosse a última, ela conseguiu alcançar, ela conseguiu chegar aos seus objetivos. Então você precisa lutar, você precisa alcançar seus objetivos. Então lute, persevere, busque a presença de Deus, não desista, não se enfraqueça. Deus está te dando a oportunidade e quem sabe é a última. Para que você leia mais a palavra, para que você busque mais a Ele, para que você se fortaleça. Aproveite esses tempos que Deus está te dando, meu irmão e minha irmã, e volte transformado, volte restaurado, volte cheio de fé, com mais esperança ainda, cheio de vigor físico, emocional e espiritual, cheio da presença do Senhor. Faça como aquela mulher, Gabriela Anderson, que buscou uma direção e ela focou. Ela focou no alvo, que era chegar e ultrapassar os seus limites. Foque em Jesus. Abra os seus olhos para Jesus, foque-se em Ele. Você vai conseguir vencer muitos limites através da fé. Através da fé. Aquela mulher marcou a história mundial do esporte e principalmente a história mundial do atletismo, por isso que ela é falada até hoje. Ela é conhecida e famosíssima, aquela suíça de 39 anos, porque ela venceu vários obstáculos. Essa mulher venceu o obstáculo de poder ser a primeira mulher suíça a competir numa competição muito grande e a primeira. Ela venceu os limites da dor, do cansaço, venceu os limites do calor, porque ela tinha um foco, ela tinha um alvo, ela tinha uma esperança que conseguiria chegar, ainda que chegasse cambaleando. Talvez você esteja cambaleando na vida. Talvez esteja para lá e para cá, se sentindo cansado, dizendo, não aguento mais. Não aguento mais essa situação. Não aguento mais essa história. Estou cansado disso. Estou cansado daquilo. Me ajuda, Senhor. O que eu faço? Talvez você diga, estou cansado do meu cansaço. Estou cansado da minha história. Eu quero te dizer, meu irmão, ainda que você esteja muito cansado, talvez você ainda não chegou no seu limite. Você acha que chegou, mas não chegou, porque Deus não daria um fardo, uma provação, uma tentação para que você não conseguisse suportar. Porque Ele é Deus. O Deus de fé, o Deus de amor, o Deus de força. Ele é o nosso médico, o nosso advogado, o nosso psicólogo, o nosso professor, o nosso amigo, o nosso Rei dos Reis, Deus vivo e maravilhoso, Jesus Cristo. É necessário, meu irmão, que você verdadeiramente busque a sua presença. É necessário que você verdadeiramente entregue sua vida para o Senhor. E aqui, em Efésios, capítulo 3, 20, diz assim, Ele dará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que você tem pedido, não sei o que você está pensando, mas Ele vai dar infinitamente mais do que você pediu pensando ou pensar. Eu quero te dizer que a Bíblia nos diz lá em Romanos 8,37, contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Quando você está com Cristo, você vence toda e qualquer adversidade, ainda que esteja muito exausto, muito desistido. Eu quero te dizer, meu irmão, que ser vencedor não é
sempre chegar em primeiro lugar. Ser vencedor é não desistir, ser vencedor é lutar e por isso conseguirá alcançar suas metas, seus projetos, seus sonhos, seus objetivos. É isso que é ser vencedor. Então não desista. Deus quer que você ultrapasse limites através da sua fé, porque Ele é Deus e Ele diz, mais uma vez, não vos sobreveio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais aguentar. Oh, glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você é um valente, você é um guerreiro de Deus, você é um atleta do Senhor. Então tome uma postura, se posicione, busque força, busque coragem no Senhor, se apegue a Ele, busque a Ele. E tenha certeza que por mais que você esteja passando por situações difíceis e grandes, Ele não lhe dará um fardo maior do que você pode aguentar. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações que diriam, estou no meu limite, eu não aguento mais, vou desistir. E você conseguiu vencer, você conseguiu alcançar. Então se apegue a Deus, se apegue ao Senhor, porque Ele vai lhe levar a uma vitória. Ele vai lhe levar a suportar toda e qualquer situação. Ele vai te livrar dos seus medos, das suas dificuldades. Ele dará infinitamente mais de tudo aquilo que você pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua saúde, sua família. Eu quero orar por você nessa hora, Pai. Eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui agora vendo esse vídeo. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o Senhor não nos dará uma tentação, uma prova maior do que podemos, do que possamos aguentar, porque o Senhor é fiel e não vai permitir que sejamos tentados sem que possamos suportar. E o Senhor nos dará escape em toda e qualquer situação. Então, Pai, ajuda o teu povo a se fortalecer em Ti. Ajuda o teu povo a se fortalecer no Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, a buscar a Tua presença, para que elas não larguem a oportunidade que estão tendo agora de ter mais e mais intimidade contigo, para que elas possam vencer e superarem todo e qualquer obstáculo, tirando todo o medo, toda a dor, toda a angústia, toda a aflição. Porque a tua palavra nos diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seu rosto se faça resplandecer em ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê paz. Que os milagres de Deus alcancem nesses dias a sua casa, a sua saúde, a sua família, seus negócios, as suas finanças. Em nome de Jesus. Amo vocês. Beijo. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.